Boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live, aqui para a gente conversar sobre a adolescência, sobre os desafios que nós mães enfrentamos quando, estamos com os nossos filhos passando pela adolescência. Então seja muito bem-vinda, vamos chegando. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que nos afeta muito, que diz respeito não só aos nossos filhos adolescentes, mas também a nós, a nós, né, mães de adolescentes, que é falar um pouco sobre as nossas próprias questões da adolescência, que ficaram sem solução, que ficaram sem serem resolvidas, sem serem colocadas de uma forma que nos desse, né, um retorno positivo. Hoje nós vamos falar então quais são ou como é que os nossos próprios problemas não resolvidos da adolescência interferem na criação dos nossos filhos adolescentes, interferem na nossa ação enquanto mães de adolescentes. Esse é o nosso papo de hoje. Então, vamos chegando, que é pra gente começar, ok? Bom, gente, o seguinte, quando os nossos filhos se tornam adolescentes, muitas questões, muitos problemas que nós vivemos durante a nossa adolescência. Boa noite, Filomena. Boa noite, seja bem-vinda. Então, muitos dos problemas que nós enfrentamos enquanto nós estávamos na adolescência e que não foram resolvidos de forma a contento, né, que não foram bem resolvidos, essas questões, elas permanecem lá no nosso inconsciente, elas permanecem, a gente ficou adulto, a gente passou, né, da adolescência, foi para a nossa vida adulta e tal, mas essas questões, essas inseguranças, esses medos, essas questões que estavam presentes na nossa adolescência, eles ficam em repouso, ficam escondidinhos lá no nosso inconsciente. E aí, quando nós estamos diante da adolescência do nosso filho, da nossa filha, essas questões nossas questões mal resolvidas podem ressurgir, podem aparecer. E elas vão aparecer e vão impactar na forma como nós lidamos com a adolescência dos nossos filhos, como nós lidamos com as questões, com os problemas dos nossos filhos, né? Mas não só isso, tá? Essas questões da adolescência mal resolvidas, elas podem estar impactando em vários aspectos da nossa vida. Enquanto mães de adolescentes, é um aspecto que a gente vai conversar aqui, mas essas questões podem estar nos impactando em várias questões da nossa vida, tá? E quais aspectos seriam esses, né? E antes de falar de quais aspectos seriam esses, eu queria falar um outro ponto aqui, que é o seguinte, passar pela adolescência dos nossos filhos nos dá a oportunidade de lidar com essas questões que são
internas, que são íntimas nossas, e que de alguma forma ainda estão, que ainda fazem parte de nós, porque não foram resolvidas, né? Que questões podem ser essas? Podem ser questões de autoimagem, né, de autoestima, questões relacionadas aos nossos relacionamentos, relacionamentos de amizade, relacionamentos com os nossos pais. Muitas dificuldades que nós temos com os nossos filhos vêm da dificuldade que nós tivemos com os nossos pais na adolescência. Então, quando os nossos filhos chegam à adolescência, é como se a gente tivesse assim uma segunda chance, né? É como uma segunda chance de limparmos a área, sabe? De trazermos para à tona questões que estão, de certa forma, impactando nossa vida. E então, que questões que podem ser essas, né? Então, podem ser questões de, como eu já disse, de autoimagem corporal, né? Pode ser questões de autoestima, de se sentir pertencente a um grupo, que é muito importante para o adolescente, ter o grupo, se sentir pertencente a um grupo, e muitas vezes isso não acontece da forma como precisaria, como deveria ser. As questões com os relacionais, né, as questões de relacionamentos íntimos, namoro, amizades, relacionamento com os nossos pais, o nosso empoderamento, que na adolescência é quando a gente busca esse empoderamento, quando a gente está ali criando a nossa autoimagem, a nossa identidade, e estamos buscando a nossa afirmação. Então, várias questões podem acontecer e realmente acontecem aí nesse período. E tudo isso pode estar impactando agora na sua vida adulta, enquanto mãe, de adolescente. Tudo isso pode estar impactando na sua relação com seu filho adolescente, com a sua filha adolescente, na forma como você lida com os problemas que seu filho está apresentando, né? Está tendo, tá? E quando a gente para olhar para os problemas dos nossos filhos, né, dos nossos filhos adolescentes, que a gente acaba tomando consciência ou revisitando, vou colocar assim, a gente acaba revisitando esses nossos problemas. E aí a gente tem a oportunidade, por que não, neste momento, voltar para resolver esses problemas. Então, se são problemas de autoimagem, problemas de autoafirmação, de autoestima, né? Como que esses problemas todos podem impactar no nosso relacionamento com o nosso filho, na forma como a gente está criando os nossos filhos. Outra questão, a questão da independência, né? Muitas vezes a gente tem medo de soltar o filho, né? Medo de deixá-lo mais autônomo, mais independente, e a gente segura o filho. Isso pode estar lá, a raiz pode estar lá na sua construção da sua independência. Como é que foi essa construção da sua independência? Ou será que você conseguiu fazer esse deslocamento, né? Você conseguiu se separar, você conseguiu ser
realmente autônomo, independente, muitas vezes o fato da gente não conseguir, não ter tido espaço, ou muitas vezes o fato da gente ter que ser independente, autônomo e muito cedo, né, por questões familiares, por questões da estrutura da nossa família, quando nós éramos adolescentes, faz com que a gente hoje, ou a gente abra demais para o filho, ou a gente tem muito medo ou sente muita falta de um apoio maior, e a gente quer dar. Sabe aquela coisa de você querer dar para o seu filho aquilo que você não teve? Isso não é só no que diz respeito ao físico, não, ao material, não. Isso também são as questões emocionais. Tudo aquilo que eu não tive emocionalmente quando eu era adolescente, eu vou querer suprir, e às vezes eu exagero com os meus filhos, tá? Mas como que você vai saber, né, se você tem questões e quais questões você tem que podem estar impactando o seu relacionamento, a sua forma de criar os seus filhos, né? Você vai ter que fazer uma busca interna, sabe? Você vai ter que se questionar, né? Questões do tipo, quando eu era adolescente, eu me sentia parte de um grupo, eu me sentia pertencente. Como é que eram minhas relações? Então, você precisa fazer essa autoinvestigação, né, para você perceber quais são as questões. Não vou nem te dizer se não, vou dizer quais. Quais são as questões que podem estar impactando na sua forma de lidar com o seu filho, a sua filha adolescente. Então, veja bem, quando você era adolescente, vamos fazer aqui juntos, tá? Um pequeno exercício. Quando você era adolescente, você se sentia capaz? Você sentia que você era capaz de lidar com a sua vida, você se sentia capaz de transformar a sua vida? Quer dizer, quando você sonhava e percebia que, não, eu vou fazer isso, eu vou dar exemplos aqui, tá, gente? Exemplos meus. Eu vou estudar, eu quero sim, eu vou estudar, eu vou ter uma carreira, eu vou... O que mais que a gente pode dizer? Eu sei o que eu quero fazer da minha vida e sei o caminho que eu preciso trilhar para estar lá. Não, Filomena. Pois aqui a gente está falando de poder, sabe? De empoderamento. É de você. Você, então, está dizendo que você não se sentia capaz de lidar com sua própria vida. Você não